Eu sou Patrícia Albanês, faço a coordenação estadual de turismo no Sebrae. Já estou vendo vários dos nossos clientes, os nossos parceiros aqui presentes, sejam todos bem-vindos, né? Esse momento é para a gente fazer uma discussão, uma apresentação para vocês sobre o Manual de Conduta Segura para Atrativos Turísticos. Esse manual foi desenvolvido pelo Sebrae, com a FEComércio, a Paranaturismo e uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é bem importante que vocês tenham presente que esse manual não só foi desenvolvido por técnicos do setor, né? A Dartilene, a consultora responsável por este material, está aqui conosco, ela que vai fazer a apresentação, mas também por um conjunto de técnicos da saúde do Estado que referencia aí as nossas práticas. Então, para dar as boas-vindas também, eu vou passar aqui a palavra para o Giovanni, da FEComércio, nosso parceiro que está aí no dia a dia desenvolvendo essa ferramenta com a gente, né? O Giovanni, ele é do SESC e também trabalha com a operação do turismo no SESC Social. Ele tem uma experiência de ponta muito importante que contribuiu bastante nisso. Então, Giovanni, seja bem-vindo, obrigada aí pela parceria e, por favor, fale aí, dê suas boas-vindas para todos. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos, Dartilene, Isabela, que eu estou vendo aqui que eu conheço, os demais participantes. A FEComércio é sempre parceira de tudo que possa contribuir para o desenvolvimento do turismo, né? E a gente está ansioso para que isso ocorra o quanto antes possível, e esses manuais são imprescindíveis para que isso ocorra. E essa versão, assim como as demais que já estão publicadas no site do Sebrae, na Paranaturismo também, no da FEComércio também, agora tem a aprovação da Secretaria de Saúde do Estado. Então, ganha mais força para a gente poder retomar com toda a segurança possível. E é muito importante que a gente siga as regras e dê exemplo para que não ocorram fechamentos novamente. Porque, às vezes, acontecem de empreendedores, empresários que acabam não seguindo as regras de segurança, etc., e acaba prejudicando todo o setor, como o exemplo aqui de Curitiba, que houve algumas aglomerações, etc., e já tem um promotor que está querendo, se continuar assim, flexibilizar novamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é a nossa responsabilidade de quem trabalha com o turismo, fazer as coisas de forma prudente, de forma segura e controlada. Então, esse manual venha a contribuir com isso. Obrigado a todos os envolvidos. E a gente, FEComércio, SESC e SENAC, fica à disposição para poder apoiar vocês no que tiver nosso alcance também. Muito obrigado. Legal, obrigada, Giovanni. Quero passar também a palavra para a Isabela Choqueta, que é diretora da Paranaturismo, para ela também dar as boas-vindas. Oi, pessoal, boa tarde, Paty, Giovanni, Dart, estou vendo a Elisa por aqui também, da Bavi. Pessoal, muito boa tarde, muito obrigada por todos pela presença, né? É super importante a participação de todos, a interação com esse processo, né? E um agradecimento especial aí, principalmente a Sebrae e FEComércio, nossos parceiros de longa data já, e mais uma vez nesse processo aí, para que nós possamos construir juntos todos esses manuais e trazer mais um pouquinho de segurança para todo o segmento do turismo nesse momento, né? A gente tem que ver, né, que esse processo só tem a agregar, né, em toda a questão. A gente está aí com o projeto de retomada do turismo a todo vapor, tentando colocar ele para sair além do papel, né? A gente vê que esse processo é um processo gradual de retorno agora, essa retomada pós-pandemia, mas a gente precisa ir construindo e ir avançando passo a passo. Então, esse processo, eu acredito que ele só tem a agregar agora, e para que a gente possa continuar caminhando e crescendo mais um pouquinho para tentar retornar aos nossos níveis de crescimento do turismo como estávamos em 2019, né? Que batemos vários recordes aí em 2019, então
Acho que a intenção de todos aqui é que a gente possa alcançar isso novamente. Então, vamos lá, pessoal, um passinho de cada vez que a gente alcança de novo. Muito bom o evento a todos e uma boa tarde. Legal, obrigada, Isa. Então, antes de passar a palavra para a Dartilene, que é a nossa consultora, que vai fazer aqui a explanação, queria combinar com vocês algumas condutas aqui. Eu vou pedir a todos que mantenham sempre os seus microfones fechados. A gente quer muita interação de vocês, e aí a gente vai usar o chat para isso, tá? Então, vou pedir a vocês que utilizem o nosso chat para encaminhar as perguntas. A Dartilene vai começar a fala dela, ela vai falar em torno de 30, 40 minutos para abordar todos os pontos principais do manual. Já vão colocando ali no chat as dúvidas que surgirem, tá? A gente vai fazer, depois da fala dela, um momento com todas as dúvidas que surgirem. Então, se tiver alguma coisa, alguma situação que vocês estão passando aí na operação do negócio de vocês, que eventualmente vocês não tenham visto aqui a gente falar durante a explanação, tragam isso que a gente reflete junto sobre a melhor prática, né? Ou, eventualmente, se a gente não tiver a resposta, a gente vai buscar junto, né? A resposta aí junto com vocês, tá? Então, por favor, utilizem o chat ali para registrar as perguntas, para registrar comentários. Coloquem ali no chat também, desde já, o seu nome completo e o nome da sua empresa, porque a gente vai fazer o registro da participação de vocês, e aí depois vocês podem entrar no site do Sebrae e baixar o certificado de participação neste evento aqui online, nesta palestra, tá? Então, é importante que vocês registrem ali o nome completo, o nome da empresa. Quem não tiver feito a inscrição, que eventualmente recebeu o link só, eu vou colocar novamente ali o e-mail da Andressa para vocês manterem contato conosco, para registrar a sua participação e você poder depois emitir o certificado. Então, dito isso, Dart, vou passar a palavra para você agora. Pode assumir aí os comandos, abrir a sua apresentação e a gente segue por aqui. Tá, joia. Obrigada, Paty. Pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. Então, uma longa estrada aí que a gente tem percorrido nesses últimos meses para trazer esse conteúdo para vocês com bastante qualidade e seriedade, para que as atividades se retomem o quanto antes, né? Então, eu já vou começar a minha partilha de tela aqui com vocês, porque é bastante extenso, né, esse conteúdo. Só o manual, ele ficou com 50 páginas, né? Então, tem bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Deixa só eu ver como é que eu acho esse meu arquivo aqui. Aqui. Só colocar ele no modo apresentação. Tudo certo aí? Vocês estão vendo? Estamos vendo, Dart. Pode seguir, já está na tela. Então, tá jóia. Só voltando, então, né, a primeira tela. Então, a gente está falando sobre esse manual de conduta segura para os serviços de atrativos turísticos, culturais e naturais na prevenção da Covid. A ideia da construção desse material foi justamente abranger o maior número possível de atrativos turísticos que a gente tem no estado, né? E então a gente colocou em alguns blocos, né? Vocês vão ver que de repente, mas isso eu pensei que fosse outra coisa, enfim, a gente não se prendeu demais na parte conceitual, digamos assim, das questões. A gente dividiu em blocos, né, por similaridade de aplicação das ações para a prevenção de Covid, tá? Lá no finalzinho a gente vai falar especificamente das atividades. Então, só contextualizando, né, o que vem a ser a Covid. Então, a Covid é o nome da doença que deram em função desse termo, coronavírus, doença que apareceu em 2019, final de 2019. Esse vírus, ele é transmitido pelo sistema respiratório, tendo como agente transmissor esse vírus SARS-CoV-2 e chamando, então, a doença de Covid-19, né? As formas de transmissão da Covid, ela é uma infecção que passa de pessoa por pessoa
por conta da inalação dessas pequenas gotículas de saliva, né, ou do muco com carga viral, e também pela contaminação das mãos e outras superfícies contaminadas, em função, né, de expelir as gotículas contaminadas, tá? Então, não é que a pessoa vai transmitir o vírus pela mão, né? Mas em função de estar com o vírus em determinadas superfícies, e aí pode ser mão, pode ser roupa, pode ser, né, vários tipos de materiais que também a gente vai abordar, tá? Então, por conta disso, né, principalmente evitar aperto de mãos, né, porque as mãos elas vivem aí pelo nosso rosto, e também o compartilhamento de objetos ou superfícies que a gente não sabe se estão contaminadas ou não, então melhor não compartilhar. Por exemplo, garrafas de água, telefone celular para tirar foto, óculos, protetor solar, que são normalmente materiais ou equipamentos que a gente leva, né, junto com a gente aí para as atividades e acaba compartilhando, né, com as pessoas, tá? Então, lembrar que evitar os espirros e tossir, né, próximo de outras pessoas, e se for necessário, então, sempre utilizar aí né, ou fazer no cotovelo, ou utilizar lenço, e também a prevenção pela máscara, né? Então, cuidados que a empresa precisa ter, tá? Ela deve estabelecer procedimentos para avaliação do estado de saúde dos seus colaboradores, não é porque a gente está tratando de turista que a gente vai esquecer que tem uma equipe que trabalha com a gente. Então, é necessário ter esse procedimento para identificar de maneira proativa os possíveis suspeitas de contaminação dos teus fornecedores, né? Desculpa, dos teus colaboradores. E os funcionários que apresentarem sintomas da doença, eles devem ser afastados da empresa, tá? Como a gente falou também, o vírus ele permanece ativo por várias superfícies durante determinado tempo, e esse tempo ele é variável de acordo com o meio ou a superfície, tá? Que ele se encontra, né? Então, em suspensão, né, ou no ar, ele pode durar até 3 horas ativo, na superfície de cobre, 4 horas, papelão, 24 horas, aço inoxidável, 72 horas, plástico, 72 horas, né? Existem também aí outros estudos a respeito de outros tipos de materiais e tudo mais, então a recomendação é sempre realmente higienizar todos os materiais, todos os equipamentos, tudo que for necessário para usar numa operação aí de turismo e também dentro das nossas empresas, nossas casas, né? Então, para que todos tenham o mesmo entendimento sobre o que é, né, essa doença, os cuidados que precisa ter, é imprescindível que se faça aí uma comunicação interna com os nossos fornecedores sobre higiene das mãos, sobre a obrigatoriedade do uso das máscaras, o distanciamento social, que no estado do Paraná é de 2 metros, a etiqueta respiratória, que é sobre, né, evitar espirrar, ou se espirrar, usar o cotovelo, lenço e tal. Também é importante comunicar sobre a higienização de todas as superfícies e ainda sobre as notícias relevantes da pandemia e outros assuntos. Por que as relevantes? Porque a gente recebe notícia de tudo que é tipo, todo momento, e isso, por vezes, pode atrapalhar o que é realmente importante, o que é fato, né, e não fake para os nossos colaboradores, tá? Com o cliente também, informação é super importante, uma vez que o cliente ele é corresponsável pela transmissão do vírus. Então, a gente não pode esquecer disso e informá-lo sobre os nossos procedimentos e sobre, principalmente, o que ele deve também, com o que ele deve colaborar, é extremamente necessário para a gente conseguir ter uma atividade segura, né? Então, o que a gente pode comunicar ou precisa comunicar, né? Quais os procedimentos que a nossa empresa adotou em relação a medidas preventivas de contágio da Covid? Os novos procedimentos de limpeza que a gente adotou na empresa, né? As nossas alterações no sistema de gestão da segurança da nossa empresa, caso nossas atividades sejam de turismo de aventura ou em atrativos naturais. O que o cliente deve levar ou usar também nas atividades ao ar livre, por exemplo, que ele deve usar as suas máscaras faciais, que ele deve levar a sua garrafa individual, o copo individual de água, o seu álcool gel e entre outros equipamentos aí que a gente agora, né, precisa pedir que ele leve além do que já era obrigatório e necessário, tá?
E é importante também solicitar aos participantes que eles cancelem a atividade caso apresentem qualquer sintoma da Covid. Ah, mas como é que vai ser isso? Então, a tua empresa também precisa ter um modelo definido de cancelamento de reserva, se vai devolver dinheiro, se vai remarcar, se vai adiar, enfim, né? Qual vai ser essa parceria aí entre cliente e empresa para que as coisas aconteçam aí da melhor forma para ambas as partes, né? O que precisa solicitar em relação aí à comunicação com o cliente, né? Então, precisa pedir para ele informações sobre o estado de saúde do participante. Por quê? Porque às vezes a gente tem viagens de mais de um dia, né, gente? Então, hoje ele chegou bem, mas amanhã ele pode começar a apresentar sintomas. Então, é importante saber já se ele tem doença pré-existente, se ele já né, tem alguma daquelas características que podem vir a ser questões que piorem o estado de saúde dele em relação ao Covid, né, obesidade, idade superior a 60 anos, enfim, todas aquelas recomendações que a gente já conhece, né? É preciso pedir para o cliente usar a sua máscara facial e manter o distanciamento social de 2 metros, além de evitar aglomeração em todas as atividades de turismo. Ah, mas isso é possível? É possível, a gente faz toda a nossa parte, né, de sinalizar, de orientar, de pedir, e ele precisa também, então, fazer a parte dele, tá? Precisamos pedir de novo, né, para que ele não compartilhe objetos, utensílios ou materiais e ainda os equipamentos que forem fornecidos para a nossa empresa para a operação da atividade, por exemplo, colete salva-vidas, capacete, tá? Então, que ele não compartilhe também esses equipamentos. Que o cancelamento prévio das reservas, né, seja feito caso ele apresente algum sintoma, que a higienização das mãos seja feita com frequência e que ele evite tocar em qualquer superfície, e aí a gente está falando de corrimão, a gente está falando de parapeito, a gente está falando de uma série aí de superfícies, né, que possa vir a ter durante a operação da atividade. E que também ele informe a empresa se nos dias seguintes da prática da atividade, ou seja, depois que ele foi embora, ele apresentar sintomas ou for diagnosticado com a COVID. Por que isso? Porque o vírus ele pode permanecer de 4 a 14 dias para se manifestar, né? Então, ele pode já estar contaminado e ele apresentar pelo 10º dia e veio fazer atividade com a gente lá no 10º dia que ele apresenta o sintoma, tá? Então, se ele puder, que nos informe caso ele tenha feito uma atividade conosco e depois apresentou o caso do Covid, né? Como comunicar, então, tudo isso para o cliente, né? Então, a gente pode fazer isso pelo site da empresa, a gente pode utilizar os canais das mídias sociais, ou por cartazes com os procedimentos do manual de conduta adotados na empresa, a gente pode fazer vídeos sobre os procedimentos diferenciados, e a gente pode também passar certificados ou selos de qualidade sobre a prevenção da Covid que a gente adotou. Inclusive, gente, isso está sendo um diferencial para as empresas que já abriram aí, né, em vários estados. As pessoas, elas se sentem mais seguras quando elas veem que aquela empresa já está tomando as devidas providências para começar a sua operação, tá? Então, a gente tem recomendado, inclusive, que seja feito isso. E às vezes são vídeos bem caseiros mesmo, feitos no celular, com o próprio dono da empresa, vai lá, olha só, então esses são os procedimentos que a gente tem feito, a nossa limpeza está sendo dessa forma, então isso tem passado bastante confiança aí para os clientes, já que às vezes eles têm que se deslocar, né, bastante tempo para chegar lá no atrativo, tá? Então a gente recomenda bastante que isso seja feito, ok? Então, sobre regras básicas, o que a gente, né, não pode sair da cabeça? Isso serve para qualquer momento da vida da gente e também nossos funcionários, nossos clientes. A questão da etiqueta social. Quando tossir, espirrar, sempre cobrir a boca ou o nariz com o antebraço, utilizar o lenço descartável, que precisa ser jogado fora após o uso, não dá para ficar guardado, né? Em seguida, lavar bem as mãos. E quando não for possível lavar bem as mãos, usar o álcool em gel 70%, que é o mais recomendável, né, em todas as situações. Então, tem galões enormes, garrafinhas mais ou menos, né, frasquinhos pequenininhos. Então, o álcool gel ele passa a ser aí o nosso melhor amigo, né, nosso principal aliado.
Então, também a utilização das máscaras, né? Então, até que isso seja dito, né, ou seja, alterado aí pela normalização dos estados, federal, dos municípios, então todas essas recomendações, elas são extremamente relevantes, né, a gente tem que seguir, tá, não é uma escolha nossa, né, enquanto empresário ou pessoa, então, enquanto for norma, a gente vai seguir. E também a questão do distanciamento social, como eu comentei, 2 metros no Paraná, tá? Então, esses itens aqui, as regras básicas, elas servem para qualquer tipo de atividade durante o tempo inteiro, né? Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, tá bom? Outra coisa também bem importante, né? É revisar o distanciamento dos ambientes internos de trabalho, ou seja, às vezes é necessário fazer uma mudança de layout dentro da tua empresa, tá? Para que isso seja cumprido. E aquelas pessoas que são possíveis de trabalhar, né, online, então, distantes do escritório, que isso também seja permitido, tá? Outras regras básicas sobre o ambiente, né? Manter sempre esses ambientes arejados, preferindo aí a ventilação natural, avaliar a higiene do sistema de ar-condicionado, com a presença do responsável pela manutenção, e ainda em todas as áreas em que filas possam ser feitas, estabelecer marcações no piso ou outro tipo, né, para obedecer esse distanciamento social, tá? Então, em relação até o ambiente, tem que dar essa reformulada, reestruturada no layout de uma forma geral, aí visando essas regras básicas, né? E se durante a atividade, então, sair lá com meu grupo de turistas e, de repente, no meio da nossa atividade, lá pelo terceiro dia, às vezes acontece, né, expedições mais longas, o teu cliente apresenta um sintoma, ou ele chegou bem de manhã, no meio da tarde começou com febre, o que é bastante comum, né, febre no fim do dia. Então, passeios com mais um dia, isolar a pessoa. Quando ela tiver no empreendimento, né, no mesmo dia, recomenda-se que já leve, né, que já vá para casa ou já passe lá no posto de saúde. Quando for sobre a responsabilidade da empresa, né, e tiver essa questão de mais de um dia, então a gente enquanto empresário, precisa transportar essa pessoa lá para a unidade de saúde já, né, depois de isolá-la. E a gente tem esse canal 136 de telefone para tirar aí qualquer dúvida em relação ao que fazer com um doente de Covid, ok? Em caso de confirmação da doença, então, a gente precisa comunicar a todos os demais participantes, porque ele pode ter contaminado aí outras pessoas também do nosso grupo, né? A temperatura, ela pode ser verificada e, em caso esteja acima de 37,8 graus, né, os cuidados que se deve ter é comunicar os participantes sobre o procedimento, né, de medição de temperatura e que tenha certeza da sua ciência que mesmo de forma eletrônica ele pode, né, vir a ter que passar por esse procedimento, tá? É importante ter os termômetros adequados e calibrados, né? Então, aquele de mercúrio, acho que quase ninguém mais usa, né, esse termômetro, mas que tem contato com a pessoa, a gente tem evitado ao máximo, né? Então, é importante ter sempre esse equipamento adequado e principalmente calibrado para a gente não ter aí nenhuma surpresa, tá? Em caso da temperatura superior aí a 37,8, precisa realizar uma nova leitura para confirmação, porque no primeiro momento a gente pode se assustar com isso, né? E às vezes pode não ser nada, às vezes a pessoa está vindo de um sol quente e tal, então a temperatura corporal está um pouco mais alta, então, né, é importante que se faça aí uma segunda medição. Logicamente, né, gente, todo equipamento que entrar na nossa empresa, ele deve ser passar aí para os funcionários, para os nossos colaboradores, o pessoal que vai operar esse equipamento tem que saber operar, treinar e para que ele serve, né? Então a gente costuma ver aí as pessoas medindo temperatura, por exemplo, em, sei lá, supermercado, e fala, tá, mas por que você está medindo a temperatura, né? Ou quanto que deve ser a temperatura? E a pessoa não sabe. Então, esses parâmetros e esse treinamento de como usar o equipamento, para que serve, né? Que providências ele deve tomar né, em relação aí a alguma alteração do nível aceitável. Então, isso tudo precisa ser treinado com a tua equipe, ok? E interrompa, né, a atividade dessa pessoa com febre, tá? Solicite então que ela vá para casa e de novo vai entrar naquelas questões, né, de como a gente vai fazer essa relação comercial com o empresário, mas isso tudo é importante que esteja já previamente acordado, então, entre a equipe e também os teus clientes, tá?
Sobre o uso da máscara correta, né? Também a gente já ouviu bastante sobre isso, mas sempre é importante alertar que elas precisam ser usadas da forma adequada. Ter uma máscara só pendurada num lado da orelha não funciona, né? Ela não previne do vírus, da transmissão. Não tocar as máscaras no centro, aonde cobre nariz e boca. Então, é por isso que é importante ela estar bem ajustada, né? Porque ela fica caindo, e aí esse é o fato de que todo mundo fica puxando aqui pelo meio. Trocar as máscaras no máximo a cada 3 ou 2 horas, ou quando elas estiverem úmidas, e aí vai variar muito a temperatura, né? Tem gente que transpira mais, transpira menos, então precisa ter essa referência, né, de quando estiver úmida. Jogar fora no lixo do banheiro as máscaras descartáveis, tá? Tem que ser no lixo do banheiro. Separar em recipiente exclusivo e identificar as máscaras reutilizáveis para fazer a higienização de todas elas. É preciso criar também um procedimento para higienizar essas máscaras reutilizáveis, tá? Não dá para ser de qualquer jeito, né? E como que a gente limpa, então, essas máscaras, tá? Então, água e sabão, né? Já é suficiente para lavar as máscaras, enxagar com bastante água corrente. E também é importante deixar de molho aí por 20 minutos em solução clorada, porque uma coisa é o lavar, a outra coisa é o desinfetar, né? Então, o lavar com água e sabão, ela é suficiente, mas a desinfecção ela é bastante importante também. Tem estudos que falam que a lavagem elimina até 80% do vírus e a desinfecção até 99% do vírus. Então, é importante fazer os dois procedimentos, tá? A solução clorada, né? Então, a medida que a gente tem para diluição desse produto é 1 litro de água para 2 colheres de sopa de água sanitária, né? Aquela água sanitária bem comum que a gente encontra no mercado, inclusive, tá? Bom, depois desse procedimento, a gente enxágua em bastante água corrente e deixa secar. Quem tá com o microfone? Uma pergunta? Não? Vou continuar aqui, então. Quanto à higienização dos ambientes, gente, então, aumentar a frequência da desinfecção dos ambientes, importante, né? E a higienização, então, como eu falei, é a lavagem mais a desinfecção, é um procedimento duplo, né? É importante desinfetar as áreas de contato das mãos, então, não esquecer de fazer a limpeza, né? A higienização dos interruptores, das maçanetas, encostos de cadeira, tampos de mesas, bancadas, torneiras, os dispensers de álcool, né? Todo mundo bota a mão nesse dispenser, os telefones, as máquinas de cartão, computadores, enfim, tá? Telefones, tudo que for, né, de procedimento, né, ou de manuseio, é importante que a gente lembre de fazer a limpeza com maior frequência. E também, bem importante, colocar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual para limpeza nos funcionários, que são responsáveis por essa atividade, tá? E, logicamente, estabelecer procedimentos e os produtos de limpeza adequados. Aí a gente vai entrar também numa questão, como a gente está falando de atividades turísticas, tem muito equipamento, né? Principalmente no turismo de aventura, então tem cordas, tem mosquetão, tem colete salva-vidas, enfim, tem uma série aí de equipamentos e que produto que a gente usa para utilizar. Até agora, o produto que a gente entende que serve para todas elas é água e sabão, tá? Por quê? Porque é necessário que cada empreendedor olhe nas recomendações do fornecedor, né, daquele produto, sobre qual produto é possível de se utilizar, tá? Porque não é viável, né, a gente utilizar qualquer produto, porque às vezes corrói aquele tecido e aí compromete justamente a segurança pela qual aquele equipamento é utilizado, né? Então, sempre é importante verificar com o fornecedor do produto, do equipamento, desculpa, qual o produto adequado para fazer a higienização daquele material, daquele equipamento, tá bom? E aí vai ter que ter esses procedimentos. Eu vou usar um dia sim, um dia não? Pode ser, né? Após cada lavagem eu vou poder usar? Também pode ser, né? Dependendo de como for feito. Então, sempre estabelecer esse procedimento para a higienização aí dos ambientes e também dos equipamentos, tá? A desinfecção, ela pode ser feita com álcool, 70%, ou a solução clorada também nessa proporção, né, de 400 a 500. Então, tem ali, né, para 1 litro, 20 ml, 1 litro de água, 20 ml de água sanitária e assim por diante. Deixar em contato por 10 minutos nessa solução clorada
e enxaguar os utensílios ou os equipamentos, não equipamentos de aventura, tá, gente? Equipamentos tipo... o que pode ser molhado, né? Tipo, sei lá, uma vassoura que você vai, tá? Um pano de limpeza, tá? Esse tipo de material de equipamento que a gente pode utilizar, ou ainda equipamento de cozinha, tá? Aí a gente pode utilizar aí a solução clorada, ok? Tipo, né? Pratos, talheres, louças, ok? Então, esse tipo de equipamento também pode ser. Em relação, já que a gente está falando de prato, talher e louça, né? Os equipamentos que podem transmitir, os alimentos podem transmitir Covid, né? Então, tem essas abordagens, né? De que atualmente não há evidências de que a Covid ela seja transmitida diretamente por alimentos, tá? Eu também já vi aí uma entrevista falando de uma infectologista falando que é muito pouco provável que a gente possa se contaminar por conta da superfície, né, de alimentos, a não ser que a pessoa realmente tenha lá, sei lá, tossido em cima do produto, que também pode acontecer. Mas, enfim, né, é importante cuidar com a higienização também desses alimentos e o tratamento térmico aí com temperaturas acima de 70 graus, previne, então, também a contaminação da Covid, né? Então, ela é recomendada aí cozinhar esses alimentos com uma temperatura bastante alta aí, ok? Bom, enfim, manipulação de alimentos, né? A gente entende, por que isso está aqui, tá, gente? Porque tem muito atrativo turístico que oferece alimento, né? Então, tem lá a sua lanchonete, tem lá o seu lanche de trilha, tá? Então, é muito importante que isso seja colocado aqui para esse tipo de empreendimento também, né? Não se trata, às vezes, de um restaurante, mas de um carrinho de lanche, enfim, né? Então, as pias exclusivas para a higiene das mãos, elas devem ser separadas da pia de manipulação dos alimentos, né? Também considerar aí os especiadores com álcool gel para as áreas de recebimento e armazenamento dos alimentos, além de montagem e a área de servimento e caixa, né? As mercadorias, né? Quando forem receber dos fornecedores, é preciso que se mantenha o distanciamento social, né? Desses entregadores, determinar o uso de máscaras pelos entregadores, né, de fora e também pelos teus funcionários, disponibilizar o álcool 70, álcool gel 70, colocar as mercadorias sobre o estrado e incentivar a higiene das mãos ou o uso do álcool em gel após a manipulação da documentação do recebimento. Então, é aquela história, né? Mexeu em alguma superfície, algum alimento, vai lá e higieniza as mãos, tá? Então, sempre depois de qualquer tipo de procedimento, a gente tem esse hábito de fazer essa higienização, tá? A forma de armazenar essas mercadorias, então, de desinfectar todas elas com álcool 70 ou a solução clorada, ou ainda, se possível, lavar essas embalagens com água e detergente. Ou ainda deixar os produtos estáveis em temperatura ambiente em quarentena lá por pelo menos 72 horas, tá? Se eu não vou precisar mexer nesse equipamento amanhã, ou nesse material amanhã, produto, enfim, eu posso deixar lá quietinho em quarentena num canto por essas 72 horas sem problema. O vírus não fica ativo, né? Como a gente viu lá nas superfícies, ele tem períodos para se decompor. Higienizar frutas, legumes e verduras, né? Então, lavar folha por folha ou um a um em água corrente, imergir na solução clorada por 10 minutos, preparada com água sanitária indicada para os alimentos. Então, também as proporções estão aqui nessa tabelinha. E, em seguida, enxaguar na água corrente, tá? Então, bem tranquilos. Sobre a venda de bebidas e produtos embalados, as mercadorias, elas devem ter as embalagens desinfetadas antes de serem colocadas para comercialização, também usando esse mesmo procedimento anterior. E a desinfecção dos equipamentos deve ser constante, geladeiras, balcões e tal, né? Então, sobretudo dos puxadores desses equipamentos e armários, né? Muita geladeira, muito armário. E as mãos dos atendentes, logicamente, estar constantemente desinfetadas com álcool ou lavadas. Sobre alimentação em passeios ao ar livre, tá? Quando você for o operador e tiver esse tipo de atividade, preferencialmente que você oriente os clientes a levar o seu próprio lanche de casa,
tá? Assim como, né, a garrafa, o copo que ele vai usar e outros equipamentos individuais, se ele vai usar talher, prato, enfim. Quando for inevitável que a refeição ela seja fornecida pela tua empresa, então é necessário que os manipuladores desses alimentos eles sigam todas as orientações de boas práticas para o preparo de alimentos, né, conforme a Anvisa, que para os lanches de trilha, os alimentos e utensílios eles sejam previamente desinfetados também, embalados e distribuídos em kits individuais, tá? Porque às vezes a gente montava lá um bifezinho, né? As pessoas iam se servindo e tal. Então isso agora não é mais recomendado, mas que todo mundo receba o seu. Que sejam definidos, então, procedimentos pela tua empresa para fazer essa embalagem, a proteção e o transporte desses alimentos e eventualmente, bebidas, e que durante o preparo e o servimento, todos os membros da equipe estejam usando a máscara, tá? De forma nenhuma, esse trabalho pode ser feito sem máscara. E na hora de se servir, né? Então, definir uma escala de pessoas por turno para evitar aglomeração. Então, vem, sei lá, por ordem alfabética, vem primeiro a família 1, depois a 2, né? Então, precisa definir uma escala para não ir todo mundo junto. Que seja realizada a higienização das mãos antes de tocar em qualquer objeto ou utensílio na hora de se servir. Que todos eles, né, os clientes também mantenham o uso da máscara ao se aproximar da mesa de servimento, que atribua a um colaborador essa função de servir os pratos dos clientes, tá? Que aí, né, ficam longe, então não tem aquela coisa de um pega na colher, outro também pega. E que os clientes mantenham um distanciamento social durante a refeição, porque vão tirar as máscaras, né? Então, que cada um fique aí mais distante do próximo. Ok, gente? Questão de uso de água. Muitas vezes, quando a gente está no meio das atividades na natureza, a gente toma água dos recursos hídricos, né? Aquele riozinho, aquela fontezinha. Então, é importante a gente tratar desse assunto aqui também. Em relação a bebedouros, né? Então, não estão permitidos bebedouros que seja necessário aproximar a boca, né? Para tomar água. Então, só pode ser utilizados aqueles com dispensador de água para copo ou garrafa, tá? E ainda assim, cuidar para que o bico da garrafa ou do copo não encoste no dispensador, tá? Porque se todo mundo encostar, acaba que vira uma fonte de contaminação, né? O uso de copos, canecas ou garrafas não descartáveis devem ser de uso individual, inclusive devem ser incentivados aí por conta, né, das questões de sustentabilidade, evitar muito lixo. Então, cada um com o seu não tem problema, podem ser usados tanto dentro do escritório pelos teus colaboradores, como incentivados que sejam usados pelos teus clientes, né? E também em relação a reabastecer essas garrafas individuais, que cada vez que a gente vai reabastecer, que elas, se possível, né, se você tiver condições de fazer essa desinfecção completa antes de lavar, e aí seria lavar, antes de reabastecer, desculpa, seria lavar e depois higienizar com água clorada. E reabastecê-las nos dispensadores de água, como eu falei, e evitando colocar a boca da garrafa no dispensador. Quando for utilizar, quando for fazer o reabastecimento da água da garrafa em fontes diversas, né? Então, ter muito cuidado aí com as fontes de água natural, ter certeza de que essa água não está contaminada. Então, também usar aí alguns produtos à base de cloro para que isso seja possível, né? Fazer esse consumo de recursos hídricos. Não tem estudo de que exista contaminação de pessoas por água, né? Por ingestão de água de recurso hídrico. Mas é importante tomar também todas essas providências, né? E se for uma fontezinha, que também não todo mundo coloque lá, né? Sua garrafa que já bebeu, então por isso é importante também higienizar com antecedência, né? Ou antecipadamente, antes de botar num laguinho, enfim, numa pocinha da água. Tudo bem? Aí a gente tem aqui a questão de transporte de passageiros. Por que a gente colocou isso aqui? Muitos passeios, muitos atrativos, eles têm, né, essa necessidade de transportar o passageiro, ou o próprio atrativo turístico é o passeio. A gente tem aqui nossa linha turismo, né, em Curitiba, que o próprio atrativo é a linha turismo. Então, entram aqui os veículos 4x4, entram quadriciclos, os carros, as vans, micro-ônibus, ônibus e trem, tá? Então, a gente deixou assim de uma forma bem abrangente
para todo mundo poder entender, né, quais são os procedimentos que cabem aí na sua operação. Então, é importante acompanhar as informações disponibilizadas pelos órgãos reguladores, tá, quanto à lotação para o veículo, e as distâncias mínimas entre os clientes, né, por exemplo, as alterações dos bancos que sejam disponibilizados, ou a não utilização de bancos vazios, tá, bancos conjugados, enfim. Então, é preciso ficar bem atento aí o que a legislação está informando. O operador, é importante fornecer o álcool em gel para os passageiros ao entrar e sair do veículo, solicitar que esses passageiros higienizem as suas mãos em qualquer momento de entrada e saída, às vezes tem várias paradas, né, então cada vez que ele for entrar, sair, que ele faça a higienização das mãos, e que também evitem tocar nas superfícies internas, né, então se não for realmente necessário, segurar em corrimão, por exemplo, né, apoio de subida, maçanetas, que evite de fazer aí esse toque. E que também utilize ele, né, utilize o operador, o motorista, e também que cobre a utilização das máscaras no interior do veículo, por todo mundo, tá? Porque existe aí, né, uma possível maior proximidade, né? Em relação aí ao veículo, é importante que seja também higienizado constantemente, então tem um grande fluxo de pessoas, né, ali, então é importante também fazer essa limpeza constantemente. Solicitar que nada seja colocado diretamente no piso, por exemplo, o pessoal chega, né, bolsa e tal, às vezes coloca ali no chão, mas, né, pode estar o vírus por ali, então utilizar sempre aquelas outros espaços para armazenamento de bolsas e materiais. Privilegiar sempre a ventilação natural, né, com os vidros abertos, redimensionar o tamanho do grupo para permitir o distanciamento social, priorizar os grupos familiares e respeitar a capacidade de transporte máxima definida no manual do veículo. Então, se é para reduzir, se a regra diz para reduzir em 50%, teu veículo é para 20 pessoas, tem que ir com 10, tá? Então, é bem tranquilo, assim, né, o entendimento sobre essa regra. Priorizar os agendamentos de horários para evitar aglomeração e para distribuir o fluxo de pessoas. Organizar a entrada no veículo, respeitando o distanciamento social para evitar aglomeração também. Então, às vezes, o problema não é no interior do veículo, às vezes é na entrada, né? Ou na saída, levanta todo mundo e quer ir todo mundo junto, tá? Então, nesse momento que precisa ter esse controle. É importante proibir o consumo de alimentos no interior do veículo, né? Porque aí tira a máscara e fica aquela, né, aquela exposição da pessoa. Informar sobre não compartilhar também os objetos pessoais, como já coloquei, óculos, celular, garrafas, pacotes, né? Passa o biscoito e fica naquela troca dentro do interior do veículo, tá? Importante ainda, tá, em relação aos transportes, adotar um intervalo apropriado entre uma operação e outra, quando se tratar principalmente de grupos diferentes, né? Para fazer essa limpeza completa do veículo e seguir aí com os procedimentos e produtos adequados. O descarte dos resíduos gerados durante a atividade, colocar em recipientes adequados e fechados, porque às vezes tem, né, o pacote, a garrafa que sobrou, enfim. Exibir cartazes ou placas de sinalização ou ainda adesivos com orientações para proceder com a lavagem e higienização das mãos, higiene respiratória, que estão lá nas regras básicas, né? Então, garantir o álcool gel, máscaras faciais ou lenços de papéis, né? Não que você tenha que oferecer para todo mundo, não é isso, mas é que você tenha disponível caso aconteça alguma, né, alguma perda, por exemplo, tá? Então, perdi minha máscara, caiu, não sei onde tá, então que você tenha para repor. E instalar, se possível, barreiras, né, entre o motorista e as pessoas, porque o motorista, ele acaba circulando por maior número de pessoas durante um dia, né? Então, se for possível, viável, também pensar nessa possibilidade, tá? A limpeza e desinfecção dos veículos. Então, assim, para qualquer tipo de limpeza, a questão dos EPIs, né, gente? Então, assim, como a pessoa vai estar mais exposta, né, ao vírus, prioritariamente que você intensifique ainda esse tipo de equipamento, tá? Então, o óculos, né, o face shield, além da máscara, se possível um avental, aí botas e luvas de cano longo, preferencialmente de borracha, tá? Então, para ficar bem aí blindado em relação ao vírus na hora de fazer essas limpezas, né?
Também é importante deixar o veículo aberto por conta de contaminação dos produtos químicos, superfícies mais sujas, então a gente lava primeiro com água e sabão para depois colocar desinfetantes apropriados. Superfícies porosas ou macias, primeiro que a gente remova a contaminação visível, né? E se tiver produtos de limpeza adequado, então que se faça para essas superfícies, né? Para os eletrônicos que são tocados com frequência dentro do veículo, que pode ser, né, o rádio, televisores, enfim, também remover a sujeira visível e desinfetar segundo as instruções dos fabricantes. Também recomendando aí, a gente recomenda que utilize só os produtos recomendados por eles, né, para evitar aí danos no equipamento. Mas se nenhuma orientação do fabricante tiver disponível, né, então você pode usar toalhetes ou sprays à base de álcool para desinfecção. Então, assim, minimamente sabão e água, e álcool 70, ele resolve praticamente todos os problemas aí de limpeza e desinfecção, tá? Mas volto a ressaltar que determinados equipamentos, eles podem vir a sofrer danos, então observe sempre as instruções do fornecedor. Procedimentos para atendimento nas atividades de turismo, de natureza ou de turismo em atividades culturais. Disponibilizar álcool em gel para a higiene das mãos, sempre próximo aí de superfícies e objetos onde tem mais circulação e que são mais tocados. Manter os ambientes arejados, sempre com ventilação natural de preferência, avaliar a higiene do sistema do ar-condicionado, como eu já coloquei. Importante instalar esses cartazes sinalizadores com maior fluxo de pessoas sobre o distanciamento de 2 metros, a necessidade da higiene das mãos frequentemente e o uso das máscaras. E em áreas em que as filas possam ser geradas, então, é importante demarcar esses espaços, né? A gente tem visto muito utilizar essas faixas de isolamento, né? Ou ainda sinalização no piso mesmo, assim, com adesivos, tá? Para obedecer aí os 2 metros de distanciamento. E também informar de novo, né? Comunicando aí o cliente no ato da reserva, ou seja, antes dele fechar com você, os procedimentos de segurança e prevenção adotados pela empresa. Por isso que a gente recomenda que se coloque lá o videozinho na rede social, no site, tá? Que vai fazendo essa comunicação antecipada com ele, né? Importante redimensionar sempre o número dos trabalhadores e também do layout do ambiente, né? Para manter a distância mínima aí. Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados pelos funcionários. Por exemplo, a gente tem um computador para 3 pessoas, então agora é importante pensar que só uma pessoa utilize esse equipamento, né? Adequar os espaços comuns, tanto em áreas naturais ou construídas, e também os locais de execução das atividades para manter esse distanciamento mínimo necessário, obviamente observando a capacidade efetiva do atendimento. Uma observação também aqui, que a gente não determina assim, reduza pela metade, né? Porque às vezes o teu grupo já é minúsculo, né? Você já tem um grupo de 4 pessoas. Então, dependendo da determinação aí da legislação, ou de portarias, enfim, não tem necessidade de ir só com 2, né? 4 pessoas comporta ainda, então você pode trabalhar dessa forma, tá? Importante também, né? Regras gerais aqui, controlar a entrada no estabelecimento proporcionalmente ao número de atendentes, tá? Para evitar que fique lá esperando e às vezes não tem paciência, já vai, né, se encostando na pessoa da frente, enfim. Evitar os objetos decorativos, que isso também é bem relevante, disponibilização de materiais gráficos nos ambientes comuns. É muito comum a gente chegar num lugar e já vai colocando, né, pegando folder, né, folheando revistas, então que isso agora seja escondido, né, priorizando aí essas versões no formato eletrônico, tá? Também é importante priorizar as transações comerciais eletrônicas para evitar essa troca de papel, vem para cá, assina você, agora volta para mim, né? Então, se hoje a gente tem aí uma tecnologia que nos favorece nesse sentido, então priorizar o uso dessas tecnologias para evitar manuseio de equipamentos, desculpa. E rever a tua política de funcionamento, como eu falei, né, os termos, condições quanto aos cancelamentos, seguros e outros serviços, ok? Porque, né, a gente já pediu para o cliente nos comunicar se ele não puder
fazer atividade, então como é que vai ser isso, né? Ele recebe o dinheiro de volta, remarca, aí você também pode determinar essas questões, tá? No caixa, se for o caso do teu atrativo, né? Também solicitar o uso de máscara, regra básica, disponibilizar o álcool gel, controlar as filas, né? Respeitar esse distanciamento de 2 metros, incentivar o uso do cartão, desinfetar com álcool 70 as máquinas de pagamento e, se possível, instalar essas barreiras no caixa, como tem no exemplo aqui no desenho, tá? Aí a gente entra na questão dos atrativos culturais e atividades recreativas em ambientes fechados. A gente dividiu ambientes fechados e abertos, tá? Atrativos culturais e atividades recreativas, a gente está considerando aqui os museus, as casas de cultura ou artesanato, os teatros, cinemas, casas de espetáculo, igrejas, monumentos e lugares históricos, as atividades recreativas em ambientes fechados, né? Atividades indoor. Então, em relação a museus, casa de cultura e artesanato, quais são os requisitos prioritários, né? Reprogramar os horários e a capacidade de atendimento ao público. Promover o agendamento antecipado para evitar a aglomeração e o cruzamento de pessoas dentro do teu espaço, né? Organizar a área de chegada desses clientes aí e ofertando álcool gel 70 e, se preciso for, né, adotar medidas para descontaminação dos calçados, ok? Aí tem, né, também algumas possibilidades. Solicitar que o cliente use a máscara própria, né, ou se você vai fornecer, enfim, você tem que ver como é que vai ser esse procedimento. Adotar as medidas para manter o distanciamento social de 2 metros na entrada, durante a visita e para o pagamento. Então, a gente ficou imaginando, né, uma visita num museu, que normalmente, né, uma pessoa está de um lado da sala, está do outro lado, e fica aquele, né, aquela dança de pessoas, assim. Então, para que isso seja evitado, que seja já determinado com sinalização apropriada o fluxo dessas pessoas de forma controlada, né, entraram 5 numa sala, essas 5 precisam sair da sala para entrarem novas 5 pessoas, então fazer isso tudo de uma forma controlada. E aí é muito variável, né, gente? Cada um precisa aí verificar qual a melhor forma de conseguir isso no seu empreendimento. É importante também priorizar esses fluxos de sentido único, manter as portas abertas permanentemente, as portas internas, né, até para melhorar o fluxo de ar e também evitar de ficar tocando nas maçanetas. E, logicamente, programar os intervalos para limpar e desinfetar todas as áreas comuns aí desses espaços. Em relação a teatros, cinemas e casas de espetáculos, também é importante readequar essas atividades para a compra de ingressos, né, da preferência aí para as compras online, organizar filas e os fluxos de entrada e saída dessas pessoas no espaço, porque aqui normalmente tem um horário de começo, né, do espetáculo e um horário de fim, então a aglomeração de pessoas ela é comum, né, no começo e no final. Então, é importante também manter o distanciamento, né, e pensar nas formas de proteção da equipe dos visitantes, tá? Outra questão bem relevante, que a gente costuma fazer muito, né, no cinema, é evitar o consumo de alimento no interior das salas. Então, aquela pipoca com refri vai ter que esperar, ou melhor que espere um pouquinho mais, tá? Importante, solicitar que todos os clientes estejam de máscara nesses ambientes. Também testar a temperatura desses clientes na entrada dos ambientes, controlando o fluxo de pessoas para que não haja aglomeração, porque às vezes o problema não é medir a temperatura, às vezes o problema é a fila que se forma, né, ou a aglomeração de pessoas até que se meça a temperatura de um por um, principalmente, como eu falei, nesses momentos onde tem um horário de começo, tá? E aí fica, às vezes, confuso, assim, esse momento. Então, pensar realmente como fazer isso, se vai aumentar o número de pessoas para medir essa temperatura, vai ter novas entradas, e tá? Então, também organizar isso. É preciso impedir a entrada de clientes que apresentem os sintomas de gripe, porque pode, né, ambientes fechados, então a contaminação pode ser grande nesse tipo de empreendimento, e também disponibilizar o álcool em gel para a higienização das mãos na entrada para essas pessoas. É preciso também distribuir esse público de forma que o distanciamento social de 2 metros seja respeitado, e aí fica mais claro entender ali pelo desenho, né? Então, que não tenha ninguém nem atrás, nem na frente, nem dos lados dessas pessoas, tá? Então, sempre fazer aí a liberação das cadeiras conforme esse desenho, tá? Então, ninguém na frente, ninguém atrás e ninguém dos dois lados.
impedir que as cadeiras possam ser trocadas pelos clientes ou utilizadas durante as sessões, essas que foram, né, definidas como não uso, e também desinfetar o ambiente e os assentos nos intervalos entre as sessões. Quando houver a comercialização de alimentos para pronto consumo fora das salas, como tem, por exemplo, né, em determinados teatros, o atendimento ele deve ser feito pelo colaborador, evitando que cada um vá lá se servir, e que também deverão fazer o controle da desinfecção desses itens comercializados e da higienização das mãos, conforme a venda de produtos lá, como a gente viu anteriormente, tá? Então, serve para cá também. Em relação a igrejas, monumentos e lugares históricos, que normalmente, né, tem são horários mais flexíveis, assim, né? Então, buscar controlar a entrada das pessoas também por horários, né? Só é permitido X pessoas por determinado horário e faça esse controle. A questão também de disponibilizar o álcool na entrada. Solicitar que o cliente só entre de máscara, né? Adotar as medidas para manter o distanciamento de 2 metros, e aí pode ser também nas cadeiras, nos bancos. Se for visita, né, para ver, por exemplo, a gente faz muita visita em igrejas, né, para ver as obras e tudo mais, então também determinar o fluxo de sentido único, se entra pela direita, sai pela esquerda, ou o contrário. Manter as portas internas também abertas e programar os intervalos para a limpeza, além de bloquear os assentos que não deverão ser usados para cumprir com aquela mesma regra, né, de ninguém na frente, ninguém atrás e ninguém dos lados, tá? Mantendo o distanciamento aí de 2 metros. Para as atividades recreativas em ambientes fechados, até tem uma figurinha ali de um fliperama, tá? Essas atividades, elas são indicadas apenas para crianças maiores de 12 anos, e ainda assim acompanhadas sempre de um adulto, sendo que um adulto pode acompanhar até 10 crianças. Logicamente, respeitando todas as normas do distanciamento social que requer aí essa atividade também, né? Então, é importante que essas atividades elas aconteçam somente em ambientes com ventilação natural, que sejam utilizados individualmente ou por grupos comuns, né, como da mesma família, e também mediante prévio agendamento, para que a distribuição de pessoas ela permita aí o cumprimento do distanciamento social, tá? Então também precisa rever aí esse teu espaço, se ele precisa de mudança de layout para que essas regras sejam cumpridas. Também é importante, né, que após o uso desses espaços, todos os equipamentos, os móveis, os utensílios sejam desinfetados para que o próximo grupo possa utilizar, e que também sejam programados os horários aí, garantindo um tempo entre um grupo e outro para a higienização completa desse ambiente, tá bom? Aí a gente chega nos atrativos naturais e de lazer ao ar livre, que também aí é um pouco mais específico, né? A gente considerou aqui no material atrativos naturais, os parques, reservas, grutas, cavernas, cachoeiras, trilhas, mirantes, águas termais e parques aquáticos e espaços para campings. As atividades de aventura, né, que estão dentro desse tema, lazer ao ar livre, incluem as caminhadas, como sem pernoite, turismo equestre, que são as cavalgadas, passeios a cavalo, os cicloturismos, passeios de bicicletas, atividades aquáticas entram rafting, boia cross, stand-up paddle, ou também chamado de SUP, a canoagem, o mergulho, e as técnicas verticais, como arvorismo, cachoeirismo, tirolesa, canionismo, rapel, e entre outras, tá? Bom, também de forma geral, o que serve para todas as atividades é manter o distanciamento de 2 metros, o uso de máscara e a higienização das mãos e dos ambientes, assim como a higienização dos objetos e equipamentos, e também informar os participantes sobre todos os procedimentos adotados aí na empresa. Então, é importante promover o agendamento antecipado dos grupos de clientes, redimensionar o tamanho dos grupos para manter o distanciamento social mínimo de 2 metros, higienizar as mãos antes de tocar ou antes e após tocar qualquer tipo de estrutura, como a gente tem ali, né, o corrimão, orientar os participantes para não fazerem aglomeração, evitar fornecer os alimentos aos participantes, como a gente viu, e também fornecer os equipamentos higienizados aos clientes, tá? Principalmente equipamentos de segurança, capacete, corda e tal. Em relação aos acampamentos, então, preferencialmente, que cada participante leve seu próprio equipamento, sua barraca, seu saco de dormir,
Mas se caso a empresa for oferecer esses equipamentos, adotar medidas de higienização para todos os equipamentos, né, que forem ser utilizados, antes de entregar aos participantes. E que também se faça a higienização logo após o uso, né, desses participantes. Quando for orientar sobre o uso de máscara, né, para que seja feito o uso durante a montagem e desmontagem também das barracas, evitar sacudir essas barracas e também sacos de dormir durante o processo de desmontagem dos equipamentos, para evitar os aerossóis do vírus, distribuir essas barracas no ambiente de forma a respeitar o distanciamento de umas das outras, então coloquei elas bem espaçadas aqui no slide. Evitar deixar o frasco de álcool gel em lugares muito quentes, como dentro de barracas ou exposto ao céu para evitar acidentes, exposto ao sol, desculpa, para evitar acidentes. Já aconteceram vários, tá? Explosão de álcool, então bastante atenção em relação a isso. E providenciar a higienização frequente dos ambientes compartilhados, como cozinhas, os sanitários, que normalmente são oferecidos nesses ambientes, né? Nos espaços aí nos campings. Em relação às atividades aquáticas, também higienizar previamente todos os equipamentos necessários para a prática e para entregar aos clientes já higienizados, e que a pessoa que vai fazer esse trabalho, né, de entregar, esteja com a máscara e com as mãos higienizadas. Normalmente é um condutor, né, ou alguém da tua equipe. Importante também manter o distanciamento de 2 metros entre todo mundo, principalmente naquelas atividades lá do briefing, né, onde são passadas as instruções antes de começar a atividade, durante a equipagem, então também, né, determinar lá um fluxo de 1 por 1, e ainda durante toda a prática da atividade. Evitar os pontos de aglomeração no percurso, como naqueles pontos de banho, pontos para fotografia, momentos de refeição. Evitar compartilhar, então, os equipamentos ou objetos entre os participantes, e após higienizados, de acordo com o tempo mínimo e com o produto adequado, os equipamentos eles podem ser utilizados imediatamente. O que quer dizer isso, né? Porque às vezes a tua operação, ela termina uma operação e na sequência você já tem uma outra operação e você necessita usar o mesmo equipamento, tá? Então, uma vez que você use a água e sabão para lavar, você faça lá a imersão na água clorada com tempo determinado, então, enquanto o pessoal está, por exemplo, fazendo o briefing, ou está assinando o termo, está pagando, enfim, você pode estar procedendo aí com a higienização dos equipamentos, e quando terminar esse procedimento, você já pode utilizar isso para o próximo grupo, tá? Então, o teu equipamento, uma vez higienizado, né, passado pela limpeza e desinfecção, ele pode ser imediatamente utilizado, tá? Mas vai estar molhado, não tem problema estar molhado. Se ele tá limpo, tá sem o vírus, tá? Em relação aos banhos recreativos, então, banhos em rios, poços e cachoeiras, eles podem ser feitos com cautela, né? Se possível, realizar a identificação prévia desses recursos com um potencial de contaminação por esgoto doméstico, que é de onde pode vir o vírus, e evitar contato direto com essas áreas, né? Em relação a piscinas, jacuzzi, ofurose e hidromassagem, tá? Existe esse estudo, né, que recomenda o uso do cloro para tratar essas águas. Então, se o cloro ele mata o vírus, esse tipo de água, né, usado em piscinas, jacuzzi, com um tratamento por cloro pode ser utilizado, tá? Tem muitos ambientes que utilizam o sal para fazer a manutenção dessas piscinas e tal. Então, não se recomenda usar o sal, mas sim o cloro. E aí, esses banhos, então, ficam permitidos para esse tipo de espaço. O banho recreativo, então, né, precisa de uma organização na área de chegada para os clientes, disponibilizando também o álcool gel para a higienização das mãos e descontaminação das solas dos sapatos. Por exemplo, né, a gente vai entrar numa área de piscina. Orientar os clientes a manterem a distância social de 2 metros e evitar a aglomeração também dentro da água, porque aí vão estar sem máscara, né? Solicitar que cada cliente guarde a sua máscara num saquinho individual quando entrar na água e volte a usar assim que sair da água com o rosto seco, né? Então, é importante que sempre fora da água se use a máscara, mas como ela deve ser trocada quando molhada, então vai entrar na água, guarda num saquinho, volta para fora da água, seca o rosto, pega a máscara no saquinho e utilize fora da água, tá?
As bordas, os chuveiros, bancos, corrimãos devem ser sempre limpos e desinfetados pela equipe de limpeza. Recomenda-se o não compartilhamento de materiais de piscina, né? Então, as boias, os macarrões, etc. Disponibilize, próximo à entrada da piscina, dispensadores de álcool gel também, para os clientes usarem antes de tocar na escada, nas bordas da piscina, de botar máscara, etc. Exigir o uso de chinelos no ambiente de banho e das práticas aquáticas, e também disponibilizar suportes, né? Maior número de suportes para que cada cliente possa pendurar a sua toalha, seu saquinho, enfim, todo o seu equipamento, tá? Então, são questões, assim, bem importantes e bem tranquilas também. Nas atividades de caminhada, gente, e aí vale, né, caminhada com ou sem pernoite, mesma regra de manter o distanciamento de 2 metros entre os participantes, em todo o percurso, durante o briefing, durante a equipagem e também nas paradas. Higienizar todos os equipamentos necessários utilizados para a prática, entregá-los também, né, já higienizados, com máscara e mãos limpas. Evitar mexer nas máscaras durante a atividade, trocar as máscaras, inclusive, né, quando estiverem úmidas. Evitar os pontos de aglomeração, não compartilhar os equipamentos e objetos, e essa informação que é mais relevante aqui, né, em percursos que exigem maior esforço físico, onde o uso da máscara pode dificultar a respiração, então recomenda-se adotar um ritmo mais lento e fazer mais paradas durante o percurso para o grupo descansar. Então, esse é um tema bastante polêmico, né? Ah, mas fazer exercício de máscara, correr de máscara, subir montanha de máscara, andar de bicicleta de máscara, é difícil, usa, não usa, dá para fazer, então, no outro ritmo, né, e aumentando aí o número de paradas, tá? Então, para quem é operador desse tipo de atividade, é bem importante que pense nisso, porque às vezes tua atividade que duraria 4 horas, por conta disso, maior número de paradas e ritmo mais lento, pode durar 6 horas. Então, reprograme exatamente qual vai ser agora a tua nova atividade, né, de caminhada. Em relação à cavalgada, tem algumas questões aqui mais específicas, vamos dizer assim, sobre cavalgada. Então, porque além de providenciar a limpeza da onde a gente recebe o cliente, é preciso providenciar essa limpeza e desinfecção de todos os ambientes envolvidos na operação, né? Baio, rancho, estábulo, recepção, etc., tá? E que isso seja feito antes dos clientes chegarem. Precisa adotar procedimentos e equipamentos específicos para o responsável que lida dos animais. Então, por quê? Porque o cavalo, a superfície dele pode também ser uma superfície de contaminação, tá? Então, a pessoa que tem que escovar o cavalo depois da atividade pode gerar, né, vários aerossóis aí para o ar, então é importante que ela esteja também blindada contra o vírus, tá? Então, sugere-se aí o uso da máscara, né, o face shield ou óculos, as botas, as luvas e avental. Desinfetar também previamente todos os componentes do arreamento, equipamentos individuais, porque no cavalo tem muito, né, o segurar, então segura na rédea, segura na corda, enfim. Então é importante também tomar esse cuidado. E pode-se armazenar aí determinados equipamentos individuais, também kits individuais, para entregar isso já higienizado para o teu cliente. Ainda na cavalgada, solicitar o distanciamento social entre os participantes também durante todo o procedimento, né, desde a chegada até a saída desse cliente do teu empreendimento. No procedimento de montaria e desmonta, prioritariamente fazer o acesso ao cavalo por uma escada ou por uma rampa de apoio, para evitar o contato com o colaborador, porque normalmente é o momento que o colaborador fica ali do lado, né, para apoiar, dar a mão, segurar. Então, se você providenciar, né, uns degrauzinhos ou uma rampazinha que ele consiga subir no cavalo, essa etapa ela já é eliminada, né? Fica ali o colaborador dando a mão. E aí, se o cliente necessitar de ajuda para montar ou desmontar do cavalo, né, ou ainda regular o estribo ou algum outro equipamento individual, o condutor ou um familiar poderá ajudá-lo, fazendo-se, logicamente, né, a higienização das mãos antes e após o contato com a outra pessoa, tá? Durante o percurso com o cavalo, é importante orientar os clientes sobre o posicionamento adequado em linha e evitar os pontos de aglomeração também, né, como nas demais atividades. Importante não compartilhar nenhum tipo de objeto, e nos passeios de cavalo ou trole, que são bastante comuns, preferencialmente que seja conduzido por um condutor a pé, ou seja, ele não senta junto, né, na charrete, mas ele leva a pé,
e priorize-se o passeio também com grupos familiares ou individuais, tá? Nesse tipo de equipamento, para evitar o contato, né, gente? Bom, nas questões do cicloturismo também, não tem muitas novidades em relação aos demais, né, as demais atividades, então, desinfetar os equipamentos também, todos eles antes, entregar, né, aos clientes com as mãos higienizadas e máscara. Pode-se também armazenar, recomenda-se que façam em kits individuais, solicitar e manter o distanciamento social de 2 metros, evitar os pontos de aglomeração, não compartilhar os objetos. Da mesma forma, né, então, redimensionar aí a tua atividade para programar um ritmo mais lento e também maior número de paradas para o descanso. Opa, aqui ficou fora do negócio. E a parte mais individual aqui do cicloturismo é que para o transporte de bicicleta nos veículos de apoio, então que esse responsável pelo manuseio não seja esquecido, ele também é um colaborador da atividade, então ele também precisa dos equipamentos, né, de segurança individuais dele, e ainda desinfetar toda a parte dos equipamentos que possam estar em contato ali com as bikes, né? Então, desinfetar as fitas, os extensores, as amarras, tá? Que vão também, então, deixar a bicicleta fixa no equipamento. Então, também lembrar que tem esse veículo de apoio nos passeios de bicicleta, ok? Bom, para o transporte... tá aqui, desculpa, né? Então, enfim... Tá aqui de novo, desinfetar as fitas, os extensores, etc. Tava ruim de ler ali, mas eu tinha colocado aqui então, tá? E aí, por último, a gente tem as técnicas verticais, por último, mas não menos importante, que também, né, necessidade aí de desinfetar todos os equipamentos antes da prática, né, entregar também aos clientes de forma individual, com as mãos higienizadas e a máscara. Nessas operações, tá? Que também às vezes tem os parques ou nos hotéis, né? Então tem lá aquele arvorismo e fica aquela fila de clientes para fazer, ou tem lá uma tirolesa. Então, nessas operações com grande volume ou alta rotatividade de clientes, e que seja necessário reutilizar esses equipamentos, então que eles sejam também higienizados antes desse repasse para o próximo, né? Que seja redimensionado o tamanho dos grupos, conforme a dinâmica da atividade. Às vezes, né, você tem atividade para 10 pessoas, você tem que reduzir para 4, 5, enfim, então também muito de acordo com cada operação, desde que seja respeitado aí o distanciamento social, tá? Então, sugere-se aqui, né, fazer uma escala, fazer um agendamento prévio desses grupos para evitar qualquer tipo de problema, e ainda solicitar o distanciamento social entre os participantes durante o briefing, equipagem e durante todo o percurso. Bom, gente, assim, de modo geral, né, essas atividades, elas são muito similares e elas requerem aí o mesmo tipo de cuidado, né, como a gente vê aqui também, então, não compartilhar ou trocar os equipamentos e tal. E o que eu acho mais interessante, aqui mais diferente do técnicas verticais, o que eu acho não que é o mais diferente, né, é que vejam a possibilidade, avaliem a possibilidade de orientar o cliente para que ele possa executar as manobras de forma autônoma com a supervisão do guia, as manobras e também assim, né, vestir o equipamento e tal. Então, quando for possível ou necessário, que se use desse procedimento. Por que isso daqui? Porque a gente pensou, a gente lembrou das informações que a gente recebe quando entra no avião, né? Então, os comissários são os responsáveis pela nossa segurança no avião e eles passam a informação para que a gente execute, né? Então, que coloquem nosso cinto de segurança, que leiam o manual, enfim. Então, pensando dessa forma, né, possível de viabilizar aí as orientações que façam depois a supervisão, como eles fazem, né? Depois eles passam no corredor olhando cinto por cinto, se tá ok, tá? Então, pode ser uma medida aí a ser implantada no teu negócio, tá? Importante, evitar pontos de confinamento e aglomeração no percurso, tá? Às vezes a gente está falando aí, né, de um canyoning, e aí tem só lá uma fendazinha para se fazer, então como é que a gente vai conseguir não aglomerar as pessoas aí, passa um por vez, enfim, também cada um que avalie. Priorizar percursos com maior facilidade de acesso, tá, para evitar esse tipo de situação, né, e manter aí o distanciamento entre os participantes. E, de novo, né, redimensionar aí a tua atividade para fazer um ritmo mais lento e programar mais paradas para o percurso. Então, como eu falei, de modo geral,
A gente tem essas atividades muito parecidas. O que a gente não pode esquecer nunca, assim, né, que a gente precisa obedecer as regras, as leis, as portarias que são impostas, né, pelo governo, enfim, pelas entidades governamentais, e que isso deve ser respeitado por todos, e que ainda as regras básicas são sempre, né, o uso da máscara, higienização dos ambientes, dos equipamentos, dos espaços, distanciamento social e evitar aglomeração. Então, a gente entende que respeitando todas essas regras, as atividades elas possam acontecer, lembrando que o cliente ele deve ser informado e solicitado que ele faça toda a sua parte também, que ele cumpra com a sua parte da corresponsabilidade, e a gente entende que assim é possível, sim, a gente retomar aí as atividades de uma forma bem tranquila, né, tomando todos os cuidados, que, enfim, a gente, um momento ou outro, a gente tem que circular, né, na cidade, para ir no mercado, na farmácia, enfim. Tá bom? Eu fico aqui, a gente, só aguardando, então, as perguntas que a gente possa, eventualmente, responder e ter. Fico aqui à disposição. Dart, muito obrigada. Pode tomar uma água agora. Já posso? Tá dando eco, gente. Será que tem algum microfone aberto? Ou é o seu, Dart, que está aberto? O meu está aberto. Sim. É que às vezes o microfone fica aberto e faz eco, né? Então, obrigada, Dart, aí. A gente tem já várias dúvidas, tá? A primeira delas que eu já estou me comunicando com o pessoal aqui no chat, eu já vou colocar aqui o link para vocês baixarem o manual completo e aí poderem fazer a adequação. E também já vou adiantar aqui para todos que nós estamos disponibilizando consultoria gratuita para quem quiser fazer a adequação do seu serviço. Deixa eu já colocar aqui para vocês como é que essas consultorias acontecem, tá? Eu vou colocar um link aqui, quem tiver interesse em participar precisa ir lá e se inscrever neste link. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que daí vocês vão entender melhor. Alguém me dá um ok aí, se estiver vendo aqui a minha tela? Tá ok, Paty. Ok, beleza, obrigada, Fer. Então, assim, olha, a gente está, esse processo dos manuais, inclusive, eu estou vendo pessoas aqui que são de hotéis, tem dúvidas sobre hotéis, de restaurantes, a gente tem a conduta de 5 atividades turísticas, tá? Então, meios de hospedagens, serviços de bares e restaurantes, serviços para eventos, atrativos turísticos, que foi esse que a gente conversou hoje aqui, e em breve a gente vai lançar também o de agenciamento e transporte. Para todos eles, a gente está fazendo uma jornada de consultoria à distância, que vocês podem participar, em que vocês vão fazer um diagnóstico para fazer uma avaliação dos processos, vão ter uma orientação, uma capacitação da equipe sobre esses procedimentos, de acordo com as suas necessidades, com o perfil do seu negócio. Vão ter 2 consultorias com o consultor especializado e vão passar para uma consultoria que é um checklist final, que vai avaliar se a empresa está 100% conforme nos pontos considerados críticos. Se a sua empresa estiver em conformidade, você vai receber um certificado com o nome da sua empresa, dizendo que você passou por esses processos de consultoria, que implantou os procedimentos e que se compromete a manter isso, né? Reforçando aqui uma das coisas que a Dart trouxe para a gente, é que demonstrar ao turista a adequação vai ser um dos fatores mais importantes para que a gente tenha uma retomada para que ele se sinta seguro. Então, além de você adequar os processos, demonstrar isso também vai ser importante. A gente vai atender em todo o estado até 300 empresas, então esse número ele é relativamente limitado, então se você tiver interesse, né, participa com a gente, se inscreve, já vou colocar o link aqui para vocês na sala, tá?
Deixa eu achar aqui o link. Andressa, você coloca o link aqui para a gente, que acho que fica mais fácil, daí eu já começo com as dúvidas. Então, estamos eu, a Dart, a Isa e o Giovanni aqui. Sobre as consultorias, a gente vai colocar o link para vocês se inscreverem, tá? Para receber as consultorias. E também já vou colocar aqui o link para vocês baixarem o manual. Além de vocês baixarem o manual para fazer a adequação, aqui, além de vocês baixarem o manual para fazer a adequação nesse link, vocês também vão ter um conjunto de arquivos para sinalização da empresa de vocês. Tá? Então, assim, vocês podem só mandar para a gráfica, ele já está em alta resolução, para vocês usarem esses arquivos para comunicar aos turistas e aos colaboradores da adequação desses processos, tá? E a Andressa já colocou ali, olha, o link que é um formulário para vocês preencherem se vocês quiserem a consultoria. Quando vocês entrarem aqui na comunidade de negócios para baixar o manual, não esquece de clicar em participar, porque essa é uma forma que a gente está sempre colocando artigos ali, posts, conteúdos relevantes sobre esse momento, sobre gestão de negócios. Então, se você clicar em participar, você vai receber esses conteúdos uma vez por semana, e você também, toda vez que tiver um novo conteúdo, ele vai aparecer para você. Então, é uma forma de você se manter sempre conectado aqui conosco, né? Embora a gente não esteja se encontrando presencialmente, digitalmente a gente está encontrando várias outras ferramentas para se manter próximos. Então, sobre as primeiras dúvidas que vieram aí em relação a como acessar esse material, né, da Adriane, da Bernadette, da Cris, da Maria. Então, é isso. Entra lá na comunidade, baixa o manual, não esquece de clicar em participar. Amanhã também a gente já vai ter esse vídeo aqui, aí eu vou colocar mais um post com o vídeo deste webinar. Então, eventualmente, quem perdeu o começo, né, pode entrar lá e já assistir a parte que interessar, ou se quiser também para capacitar a sua equipe, tá? Entra lá e já pega e já utiliza o vídeo a partir de amanhã. Se clicar lá em participar, a hora que a gente postar, vocês já vão receber. Outra dúvida aqui é do Edson. Ele colocou aqui, ó, tivemos recentemente um incidente com fogo no Morro Pão de Ló, principalmente pela inexperiência e displicência dos que lá estavam. Há alguma menção ou orientação no manual quanto à presença de guia de turismo na condução de atrativos naturais? Então, assim, Edson, já passo a palavra para a Dart também falar um pouquinho mais, mas a gente não tá, esse manual, ele não trata do que já é posto para que as empresas executem. Então, a gente não vai trazer de novo quais são as regras, a importância da condução e do guia. A gente vai colocar agora como é que o guia, como é que a condução se dá no atrativo a partir dessa ameaça de contaminação pela Covid. Mas é certo que sim, que essa orientação da condução, principalmente em ambientes naturais, ela é fundamental. Quer comentar um pouquinho, Dart? Vou só aproveitar para comentar um pouquinho sobre o sistema de gestão da segurança, né? Então, toda empresa que oferece atividade de turismo de aventura, por lei, pela Lei Geral do Turismo, cujo decreto 34, né, de 2010, ou seja, há 10 anos, exige que toda empresa tenha um sistema de gestão da segurança implementado de acordo com a norma técnica usada no âmbito nacional, e é a norma técnica BNT ISO 21101, né, Sistema de Gestão da Segurança para Turismo de Aventura. Então, a gente recomenda, né, que dentro do sistema de gestão da segurança da empresa, que já deve ter todo esse procedimento de guiagem, né,
enfim, né, termo de conhecimento de responsabilidade, né, que é o termo de conhecimento de risco e responsabilidade, atendimento, enfim, né, todos os requisitos dessa norma já estejam contemplados, e agora, com o risco de contaminação da Covid, é um risco biológico, então que esse risco também seja considerado dentro do sistema de gestão da segurança da empresa, tá? Mas, de fato, como a Patrícia colocou, este manual não prevê isso, você não vai ver em lugar nenhum que precisa ter guia, né, porque a gente está tratando justamente de prevenção de contágio da Covid, única e exclusivamente nesse material, tá? Mas recomenda-se que as empresas tenham já, sim, o seu sistema de gestão de segurança implementado, tá bom? Legal. Isa e Giovanni, se vocês quiserem fazer uma complementação, também fiquem à vontade, tá? Então, respondida aqui a nossa primeira dúvida, o Edson também traz: como manter o distanciamento nos ônibus? Seria também o mínimo de 2 metros? Aí, um pouquinho depois que ele colocou essa pergunta, você até mostrou ali o slide do ônibus, né, do distanciamento, mas comenta novamente, Dart, de como é que se dá esse distanciamento nos veículos e nos ônibus. Passou uma moto aqui, eu resolvi demorar um pouquinho para abrir o microfone. A gente ouviu. Ainda assim, ouviu? Então, esse distanciamento, na verdade, o que é importante, né? Então, tem uma pessoa e que ninguém na frente, nem nas laterais dela, né, estejam ali também. Então, é preciso que você use de algum mecanismo que evite que esses assentos eles sejam usados, tá? Então, sim, esse distanciamento ele é recomendado dentro dos veículos, e tem que ver também uma outra questão, que é o manual do veículo, o que ele diz a respeito, né, de capacidade e tudo mais, tá? Então, fora isso, tem toda a legislação específica, né, do município, em relação ao Covid, em relação ao transporte de pessoas, etc., que também deve ser respeitado, tá? Mas, de regra geral, uso de máscara, distanciamento de 2 metros para qualquer atividade, ou qualquer ambiente, e então que a gente utilize dessas ferramentas aí para impossibilitar o uso desses assentos, né, ao redor inteiro de uma pessoa, frente, atrás e laterais, tá bom? Eu queria só complementar, né, que esse distanciamento, ele é fundamental quando a gente está falando de grupos que não são grupos considerados familiares. O que é um grupo familiar? É aquele grupo que chegou junto e vai ser conduzido junto. Então, se a gente tiver exatamente o mesmo grupo de pessoas do núcleo familiar, de amigos que chegaram juntos, estão juntos, já estão compartilhando do mesmo ambiente, da mesma bolha, né? Às vezes a gente tem usado, tem visto esse termo na empresa, da mesma bolha social. A gente não tem a obrigatoriedade de fazer o distanciamento. Agora, se eu recebo um grupo familiar, recebo outro grupo familiar, né, de bolhas diferentes, e coloco eles no mesmo veículo, é fundamental que seja feito o distanciamento. Não sei se alguém quer, Giovanni ou Isa, também fiquem à vontade aí para complementar. Pergunta da Ana Carolina: quanto à hotelaria, a medição de temperatura deve ser somente no check-in ou a cada retorno do hóspede após uma saída? Quer responder para a gente, Dart? Você ouviu aqui a dúvida? Eu ouvi, fiquei pensando se você ia falar também ou não. Então, assim, a gente não tem uma regra específica, né? Então, assim, se teu hóspede chegou agora para o check-in, deixou a mala no quarto e saiu para a farmácia da frente comprar, sei lá, uma aspirina, né? A gente não sabe o que ele foi fazer. E volta em 10 minutos, será que é necessário medir novamente a temperatura desse hóspede, né? Agora, teu hóspede chegou ontem à noite, foi para o quarto, dormiu, saiu no outro dia cedo, passou o dia inteiro fazendo passeio, voltou de noite, né? Talvez seja interessante, sim, fazer uma nova medição. Então, é muito importante, assim, que se tenha esse, né, esse cuidado, essa atenção, assim, porque a gente não pode chatear também, a gente não pode correr com a pessoa, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode ser negligente,
porque a gente tem uma parcela aí grande de responsabilidade, né, sobre toda essa relação comercial. Então, eu entendo que tem que ter aí uma questão de bom senso também, sabe? Porque se a cada 10 minutos aí fui na farmácia, voltei, mede temperatura. Aí, dali a pouco saí, fui almoçar, voltei, mede temperatura de novo. Aí saí, fui para um passeio, voltei 2 horas depois, mede de novo, né? Assim, eu vou ficar meio chateada enquanto cliente, tá? Então, não tem essa regra específica, mas a empresa ela tem a liberdade de pensar aí na melhor forma de conduzir esse processo dentro do teu empreendimento, ok? Giovanni quer comentar? Eu penso que vale o bom senso, né? Mas que é válido se for possível, né? Que nem lá no Tescar Bar a gente costuma medir nas refeições também, quando possível, até para dar um apoio ao cliente, né? Porque assim ele precisa saber se ele está infectado para ele se tratar e para ele não correr o risco de infectar outras pessoas. Então, quando vai ficar um bom tempo no local, acho que usa-se o bom senso, que nem a Dartlene, não vai o hóspede saiu 10 minutos e voltou, você já vai medir de novo, acho que não tem necessidade. Mas, se possível, de uma forma constante, talvez uma vez por dia, aí vai a critério de cada empreendimento, que tem suas especificidades, etc. Acho que vamos usar o bom senso nesse caso. E a questão Legal. anterior do transporte, tem decretos municipais como o de Foz, por exemplo, se eu não me engano, ele não limita a quantidade de pessoas. Então, também tem que verificar o decreto local também. Sobre a questão da temperatura, né? A gente se debruçou bastante sobre o tema da medição da temperatura. Tem outras considerações aqui no chat. O Carlos, não incomoda fazer a medição sempre na entrada do hotel? Não sei se ele está fazendo uma afirmação de que não incomoda ou né, questionando se incomoda ou não. O Geraldo, qual o embasamento dessa leitura de temperatura, uma vez que menos de 50% dos contaminados por Covid têm esses sintomas? Há outros sintomas, como nariz trancado, que atingem mais de 60%. A Maria está dizendo aqui, já vi pessoas se recusarem a medir a temperatura na testa. Quais os pontos para o corretos e seguros para a medição? É só um comentário que o Carlos fez. Então, beleza, Carlos. Então, assim, mas as reflexões trazidas aqui pelo Geraldo e pela Maria também merecem a gente comentar. Tem países que não consideram a prática da medição da temperatura justamente por causa disso que o Geraldo trouxe. Então, em alguns países, medir a temperatura não é uma prática considerada válida, por vários motivos. Esses termômetros que estão sendo usados de infravermelha, eles precisam estar muito bem calibrados, né? Aqui nos nossos manuais, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, a gente definiu uma temperatura para você, e aí foi a saúde mesmo que nos disse qual que era a temperatura que era considerada febre. Mas se a gente for observar, às vezes a pessoa que está fazendo a medição tem essa dúvida que a Maria trouxe. Qual é exatamente o ponto que eu devo colocar o termômetro na pessoa para fazer a avaliação da temperatura? Qual que é a temperatura que é considerada febre? Então, é preciso, primeiro, ver e se certificar de que o termômetro que você está usando está devidamente calibrado. Os termômetros, eles variam em relação ao ponto correto. Esses dias eu assisti um vídeo muito interessante que com uma câmera de temperatura, uma câmera que tira foto de temperatura, quando ela é colocada no rosto da pessoa, a gente vê o quanto o nosso rosto tem temperaturas diferentes em cada um dos pontos. Então, para cada termômetro, o fabricante vai indicar qual é o local correto. Eu já vi termômetro que mede na orelha, eu já vi termômetro que mede no meio da testa, termômetro que mede aqui na lateral.
Então, é a indicação do fabricante que vai dizer qual que é o melhor ponto, tá, Maria? E realmente a medição de temperatura, ela não é um fator determinante para que se tenha COVID. Por isso, todo momento e todo tempo, a gente tem que considerar todas as pessoas como se elas fossem potenciais contaminadas. Então, as medidas de segurança são para todos, né? Quem se recusa ali, como foi comentado, já vi pessoas se recusando. A pessoa que se recusar, ela não vai ser permitido daí de fazer atividade, se você colocou que medir a temperatura é fundamental. E quando é que medir a temperatura é um risco? Quando medir a temperatura provoca aglomeramento, né? Então, às vezes, assim, você faz uma aglomeração na entrada do evento ou na entrada do atrativo, porque precisa medir a temperatura. Isso é pior do que deixar uma pessoa eventualmente entrar com febre, porque febre não é o melhor indício da contaminação pela Covid. Então, fazendo aí um grande parênteses, porque realmente é polêmica a história de se medir a temperatura. Tem mais dúvidas aqui? A dúvida do Edson. Paty, Pode só falar. fazer um comentário em relação a isso. Que também tem a seguinte questão, né, em relação a não medir a temperatura. Se a empresa não faz isso, outros clientes podem se sentir inseguros, né? Olha, essa empresa não tem medidas suficientes, entende? Então, entre medir e não medir, né, pela sensação de segurança que alguns sentem, outros não sentem, enfim, né, assim, a gente considera como indicador, então, enfim, a gente entende que é importante, sim, fazer a medição da temperatura de todo mundo, ok? Também tem esse ponto, né, de outros podem entender que está sendo negligente, entendeu? Mais uma vez, assim como você, né, ter um certificado, né, que diga que você está adequando a conduta segura, medir a temperatura é uma forma de você evidenciar o cuidado com todos, né? O Geraldo está comentando, ok, então é mais um fator psicológico, né, de sensação. Passa por isso também. Tem uma dúvida aqui do Edson, que eu até pedi para ele escrever novamente, mas talvez eu dizendo ela, você vai entender melhor do que eu compreendi aqui a dúvida dele. Em caminhadas, também é necessária a distância mínima de 2 metros? Acho que essa é a dúvida dele. Então, essa dúvida, Edson, eu fiquei discutindo por muito tempo, né, esses procedimentos aí, principalmente para atividades na natureza. E assim, eu vou te falar com sinceridade que eu encontrei documentos de distância de 50 centímetros a 20 metros, né? Então, a gente tem uma política no estado que determina que são 2 metros. Então, sim, na caminhada também, a gente adotou esse procedimento de distância mínima de 2 metros, tá? Seu som está desligado, Patrícia. A frase clássica, né? Seu microfone está desligado. O Edson também, ele está detalhando melhor a dúvida dele, então ele está dizendo aqui que ele é um guia de caminhada e justamente a dúvida dele era sobre qual a distância necessária nas caminhadas. Então, a distância é de 2 metros, tem alguns municípios que falam em 1,5 metro, então a gente vai sempre recomendar 2 metros, a própria Organização Mundial de Saúde tem já materiais sugerindo a distanciamento mínimo de 2 metros, então a distância segura para ser considerada é essa, principalmente se a gente está falando mais uma vez, né, de pessoas de grupos familiares diferentes. As dúvidas aqui encerraram.
Então, eu acho que, né, acho que conseguimos ser bem claros e objetivos, né? Um agradecimento aí especial à Darte, que desenvolveu todo esse material, né, Darte, o quanto é difícil, ao Giovanni, à Isa, que contribuíram muito dentro deste processo também. Então, eu passo a palavra, eu vou começar agora pela Isa, para ela dar um tchau aí e fazer as considerações finais. Bacana, pessoal. Bom, estamos aí quase na reta final dos manuais agora, né, pessoal? Paty, Giovanni, falta pouco para terminarmos essa saga que está só iniciando, na verdade, né? É o pontapé inicial aí para a sequência desse processo. Mas eu penso que tem sido um processo muito construtivo, não só para nós que temos participado de reuniões para a construção desses materiais, mas para o compartilhar todo esse processo com as pessoas, né? Esse repassar a informação e conseguir disseminar, divulgar isso, eu acho que é o que a gente tem que guardar de importante dentro desse processo. Então, vamos seguindo juntos aí, que o caminho é longo ainda, foi mais um passinho dado para a sequência desse processo. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Isa. A participação oficial da Paranaturismo tem sido fundamental para dar maior peso para esse trabalho. Obrigada aí pela sua especial dedicação dentro deste processo. E agora o Giovanni. Giovanni, por favor. Eu mais uma vez agradeço, Patrícia, você, o Sebrae, a Dartilene, que trabalhou tanto nesse manual, Paranaturismo, representada pela Isabela, todos os participantes, e reforço o que a Isabela falou, é hora agora da gente compartilhar, né? Quanto mais pessoas conhecerem esse manual e aprenderem qual é o procedimento seguro de se seguir, mais a chance da gente conseguir voltar o quanto antes para as atividades de turismo, né? Que eu acho que é uma angústia de todos. Então, assim, colaborem compartilhando com todos que vocês conhecem que trabalhem com atrativos turísticos e a gente vai fazer a nossa parte, né? Então, obrigado mais uma vez, Patrícia, todos os participantes e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Darte, quer fazer também suas considerações finais? Sim, com certeza. Agradeço aí a oportunidade e a colaboração de todo mundo. Lembrando que a gente teve também um grande respaldo da SESA, né, da Secretaria de Saúde, então que nos orientou bastante em relação aí a determinados procedimentos, né, com essa visão da saúde, lembrando que a gente aqui é todo mundo do turismo e a gente está buscando se esforçar e aprender o máximo possível, então teve essa validação, digamos, pela SESA, que foi bastante importante e que nos dá esse respaldo de que sim, a gente está no caminho certo, como eu acabei de ler aqui no chat. Então, contem com a gente, né, Paty, né, Diego, Isa, para que a gente consiga aí superar todo esse momento da melhor forma. E a gente está junto com vocês, e a gente tem certeza de que com todas essas ferramentas aí, vai ficar mais fácil essa caminhada, tá bom? Então, sucesso para todo mundo, gente, a gente fica à disposição, tá? Obrigada. Obrigada, Darte, pelo seu profissionalismo, pela sua dedicação. A todos vocês, né, que se dedicaram aqui com a gente, também parabéns por destinarem este tempo a este tema que é fundamental para a nossa retomada. Eu estou vendo aqui bastante gente também de agenciamento. Em breve, junto com a ABAV, daí a gente vai divulgar para vocês, tá? Nós vamos fazer também o lançamento e o webinar com a capacitação da conduta para agenciamento e transporte. Então, espero vocês aí aqui logo a gente vai estar junto de novo nesse mesmo formato, comentando sobre esse tema aí e agora se aprofundando sobre o tema de agenciamento e transporte, tá bom? Pessoal, obrigada, um grande abraço a todos e a gente fica à disposição. Não deixem de entrar lá na comunidade, clicar em participar para seguir aí com as nossas informações. Um abraço, tchau, tchau.